Mas quando Lucas se propôs a escrever o livro de Atos, quando ele começa o livro de Atos, ele diz que ele se propôs escrever tanto o Evangelho como esse livro agora, que é a narrativa de Pedro e Paulo, com o objetivo de mostrar aquilo que o Espírito Santo tinha começado a fazer através da vida de Jesus e continuado a fazer através da vida de Pedro e Paulo. Principalmente daquilo que Jesus começou a falar, fazer e ensinar. E Jesus não somente ensinava, mas uma das vezes, sempre que os evangelhos falam a respeito do ensino de Jesus, sempre vai caracterizar Jesus como diferente das outras pessoas daquela época, porque Jesus ensinava com autoridade. E essa é uma das questões que sempre é levantada a respeito de Jesus, no sentido assim de que Jesus, ele tinha autoridade, tinha convicção daquilo que ele falava, não era somente uma pessoa que estudou um assunto e está passando para frente, mas ele dava exemplo. E um dos objetivos de Lucas é mostrar que Jesus, quando pregava, ele dava exemplo, ele testificava, ele testemunhava. O próprio Pai, muitas vezes, aparecia, né, colocava a sua voz em alguns determinados momentos para mostrar que Jesus tinha ou era aquilo que ele estava falando. E depois nós vemos na história de Pedro e Paulo as credenciais que Deus dava para eles através do exemplo deles e através de Deus manifestar alguns sinais, maravilhas, algumas curas, em alguns casos até a morte de Ananias e Safira, mostrando a autoridade desses homens através do exemplo. Então, nós estamos caminhando agora para uma etapa do livro de Atos, onde Paulo vai mostrar para nós que ele já está caminhando para um momento que ele fala até que ele será oferecido como óleo de libação, ele será como se sacrificado. A mesma coisa que aconteceu com Jesus, que de repente chegou um momento da sua vida que os discípulos, ele falava, olha, importa que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que as pessoas me prendam e façam isso. E os discípulos, não, de jeito nenhum. E o projeto grandioso que a gente tem de estabelecer o reino? E Jesus dá uma repreensão muito severa para os discípulos de manterem essa idade. Do mesmo jeito, parece que isso aconteceu com Pedro, quando ele é preso e as pessoas falaram, as autoridades falaram assim, não pregue mais, e ele fala, importa obedecer a Deus que aos homens. E agora nós vemos isso em Paulo. Ele está fazendo viagens, ele está estabelecendo igrejas longe de centros que poderiam causar muitos problemas para ele, mas ele quer voltar para esse centro, ele quer voltar para Jerusalém, tanto para cumprir um propósito que ele tinha conseguido, mas ele sabe que para lá ele vai ser oferecido como óleo de libação, como sacrifício. Então, essa é uma coisa que caracterizava o ministério de Jesus, de Pedro, dos apóstolos e principalmente aí de Paulo. E nesse processo, então, que Paulo está caminhando para talvez um encerramento da sua etapa de ministério, Paulo vai deixar para nós, já vem deixando, é só estudar tudo aquilo que aconteceu, nós vamos ver muitas características de Paulo que tem a ver com a nossa vida cristã. Ele é um apóstolo, ele é chamado, ele tinha um ministério, estava bem específico, bem claro para ele, Jesus deixou bem claro para ele o que Jesus queria alcançar e aquilo que Paulo fizesse. Mas Paulo, apesar de ser apóstolo, apesar de ter esse chamado específico, apesar de ter esse comissionamento, mas ele vai falar que ele é um dos menores dos crentes. Isto é, ele é igual a nós, ele tem a vida cristã, como funcionou na vida de Paulo, funciona na nossa vida também. E todos nós temos um chamado. Apesar desse chamado ser individual, é o mesmo chamado, é a mesma fonte. Então Paulo ele já vem deixando isso claro para nós através dos seus exemplos, mas exemplos que a gente olha, que a gente observa. Mas agora, a partir desse momento, Paulo vai deixar bem claro como deve ser a nossa vida cristã, ou como deve ser a vida cristã daquelas pessoas que são chamadas, têm um chamado específico. Quando você passa de fruto do ministério,
Isto é, você foi alcançado pela graça, e alguém te evangelizou, você creu em Cristo, você foi salvo, você fala, eu sou salvo, você é fruto. Mas o fruto, se não tornar agente do ministério, agente do reino, ele apodrece. Fruto, se não ser transformado num agente e não produzir outros frutos, ele vai apodrecer. Então, o que nós vamos ver aqui Paulo tratando para nós é que a Daniela passou antes. Volta lá. Não era para ter feito isso. O que Paulo vai dizer para nós é que como agora agente do ministério, deixando de ser fruto, caminhando para a segunda etapa de sermos agentes do ministério, sermos atuantes, servindo a Deus, é necessário algumas coisas para nós. É exigido de nós algumas características, e a maior parte dessas características, dessas atitudes, dessas ações, dessas motivações, são internas, que vão se refletir no nosso comportamento externo. É como se fosse uma caricatura, né? Calma. É como se fosse uma caricatura. O que é uma caricatura? O caricaturista, eu fiz uma vez uma caricatura, não me lembro de quem, mas ali no centro de Namba. Acho que foi da Jenny, né? Acho que foi. Então, a pessoa viu a foto. Eu queria fazer uma caricatura, pagar uma caricatura muito mais elaborada, colorida. Foi uma coisa simples, né? Acho que foi preto e branco, tal, assim. Não? Mas eu queria, tinha umas lá que era um negócio fantástico. Então a pessoa olha a foto e ela vai salientar algumas características da pessoa. Se são os lábios, se são os olhos, se é a testa, né? Se é a orelha, então se é os dentes, né? Que a Jamie está mostrando aqui. Então ela vai mostrar, salientar essas características e vai desenhar. Então o que Paulo está falando para nós aqui é que nós, como cristãos, que saímos de sermos frutos para caminharmos para sermos agentes, existem traços de caráter que devem ser salientados na nossa vida. Se eles não existirem, ou nós podemos ser falsos agentes, né? Ou estarmos em desobediência àquilo que Deus quer, aquilo que é o alvo de Deus para nós. Então agora a Daniela vai apertar o botão e vai passar essa imagem que vocês já viram e se reagiram. Então vai lá, Daniela. Tá. Nós temos algumas caricaturas ali. O primeiro quem que é? O segundo? O terceiro? O quarto? O quinto? Cadê ele? Sumiu. Tá vendo você lá? Falei que a minha vingança ia ser grande. O que é? Não é um desenho perfeito da pessoa, mas o caricaturista, ele tem esse jeitão. Ele pega aquilo que é saliente, ele exagera, e você identifica claramente, se torna uma coisa individual, pessoal. A mesma coisa tem o agente de Deus. Então a pergunta é: qual é a caricatura do agente no reino de Deus? Qual é a nossa caricatura? Quais são os pontos que Deus quer ver em nós que sejam salientes, que todo mundo note, que seja perceptível para qualquer lugar? É isso que Paulo vai mostrar hoje. O que está acontecendo nos nossos dias? Mantenha aí, Daniela. O que está acontecendo nos nossos dias hoje? Por causa dessa mentalidade muito de mercado, de propaganda, de marketing, a mentalidade reinante está apoiada mais em conceitos absolutamente humanos a respeito de como deve ser o servo de Deus, o crente e aquele que ocupa a liderança cristã. E nós temos visto isso de forma exagerada. E eu ia até colocar, depois se vocês quiserem eu posso mandar algumas imagens de líderes cristãos que estão influenciando o meio evangélico, que são bizonhas ou bizarras. São uns negócios estranhos.
além dos títulos, né, o cara se veste de pano de saco, coloca um chapéu de Rei Momo ou um cabelo tipo Silvio Santos. Se você quiser, eu não gosto de fazer isso, né? Eu resisto, como se estivesse falando mal desses caras, mas são falsos mestres, são falsos servos de Deus e estão levando a igreja para lugares perigosos. Então, hoje em dia, o marketing, a popularidade, a capacidade gerencial, criativa, ter participado, ensinado em seminário, ter escrito livros, é o que importa. Se você tem isso, eu já recebi, assim, igrejas estavam sem pastores, né? De vez em quando falavam assim, você tem interesse, a gente podia sondar o seu nome para ser um candidato aqui à igreja. Isso não faz mal nenhum, né? Mas um tempo atrás, a gente pode mandar uma ficha para você preencher, e era todos esses itens, né? Quantas apostilhas já tinha feito, quantos livros já tinha escrito, se foi conferencista internacional, se foi conferencista em vários lugares. Parece que isso que está em moda. Tem um site, e no começo eu li, e tem até um amigo pastor, ele até usou esse site, mas eu li, eu pensei que era sério, mas era um pastor, ele quase caricaturizou a mentalidade atual de como que seria uma propaganda que ela está em vigor hoje. É falso, você começa a ler, no final e fala, olha, isso é a realidade. Não é que existe esse seminário, mas a ideia, a propaganda que ele elaborou para refletir como que está hoje é a seguinte: como se tornar um pregador famoso, a trajetória de um fenômeno. É isso que a gente vê, né? Quando eu estava no seminário, chegou várias propagandas lá para mim, de que se eu pagasse $500, eu poderia ter o título de mestrado, doutorado, e várias coisas assim. Era só pagar que você recebia. Algum falso seminário mandava para nós do seminário isso. Era um negócio muito estranho. Então, esse curso, como se tornar um pregador famoso, a trajetória de um fenômeno, a descrição era um curso destinado a todos aqueles que sonham com o estrelato. Alguns módulos que seriam tratados desse assunto. Humildade é fundamental no início da carreira de um candidato ao estrelado, mas depois deve ser deixado de lado. Tenha paciência, pois chegará o tempo dos bons... tira, Daniela. Dos bons cachês. Tira, Daniela. Ok, deixa aí. 3. Faça o seu cartão e coloque o título conferencista. E se você viajar até o Paraguai e for fizer um evangelismo lá na praça pública, coloca lá, conferencista internacional. 4. Acrescentar títulos ao nome dá um certo ar de credibilidade e ajuda a melhorar o seu status. Capriche no visual excêntrico. Plástica no rosto, ajeite o cabelo, faça sobrancelhas, abuse na maquiagem, use terno extravagante, use apenas roupas de grife. Essas são as sugestões, são as inclinações para alguém que quer exercer e quer servir o ministério para com Deus hoje em dia. E a gente tem visto isso, né? O Brasil até que ainda é um pouquinho simples, mas nos Estados Unidos você vê cada bizarrice. Então Paulo, no capítulo de Atos, capítulo 20, versículo 13 a 27, ele vai falar então quais são esses traços que nós devemos exercer o nosso ministério. Tanto como líderes, né, isso importa para pastores, importa para qualquer cargo de liderança na igreja, como qualquer pessoa que está envolvida com a igreja, que é cristão. Porque como cristão você é um fruto do ministério do reino, mas você deve buscar logo se tornar um agente do reino. Você deve buscar como que Deus quer que eu sirva. Aonde Deus me deu dons, Deus me deu talentos, e aonde Ele quer que eu me empenhe, que eu me envolva. Então você deve sair logo de ser um fruto do reino, para logo caminhar em ser um agente, estar servindo a Deus. E ao fazer isso quais os valores que você vai absorver? Quais os valores que você vai perseguir? Você vai perseguir esses valores que eu
que eu acabei de falar, essa lista aí, ou você vai perseguir os valores que a Bíblia oferece para nós? Então, Paulo, nesse capítulo aqui, ele vai oferecer para nós essas ideias, né? Como que nós devemos exercer o nosso chamado. Então, Daniela, pode passar a nova imagem que fala lá no Atos 20, versículo 13 a 27, próximo. Essa é a frase de hoje. Como que nós devemos exercer o nosso chamado? Quais atitudes necessárias? O que deve mexer com o nosso coração? Qual que é o sentimento que deve estar lá, que deve vigorar? Agora, quando eu falo chamado, o que é chamado? Próximo, Daniel. Paulo vai mostrar aqui hoje que o nosso chamado ele é tríplice. Nós temos um chamado para cumprir para com Deus. É a nossa comunhão, é a nossa adoração, é o nosso serviço. Tudo gira em função de Deus. Esse chamado é dado por Deus e ele é voltado para Deus. É a Ele que nós devemos. Nós não temos uma vocação pessoal que surgiu no meu coração, na minha mente, e lá vou montar uma igreja. Não, a coisa tem que vir de Deus. E ela é para Deus. Então, glorificar a Deus em todas as coisas. Então, como fruto do ministério, sendo um agente do ministério, tudo que eu for fazer deve ser em obediência e seguindo as diretrizes que Deus estabeleceu na sua palavra. É a Ele que eu presto contas. Eu não posso inventar. Ah, não, isso aí foi no tempo passado, agora é de forma diferente. Eu não posso incluir cargos, funções novas, porque eu acho que agora é diferente, se a palavra não me autoriza. Então, em primeiro lugar, o nosso chamado é para com Deus. O nosso chamado é para conosco mesmo. Eu pertenço a um grupo de pessoas. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então, a minha ação deve voltar para a própria igreja. Então, aí envolve ministérios de adoração, ministérios que visam beneficiar a comunhão da igreja, ministérios que visem cuidar do bem-estar da igreja na questão de discipulado, de ensino, de pregação, de cuidado material, cuidado emocional. Então, você muitas vezes é colocado no meio da igreja com dons e talentos para cumprir o seu chamado, para edificar a igreja, para a igreja se tornar mais forte, saudável, para cada um exercer o seu ministério. E nós temos também um chamado a cumprir para com o mundo. O mundo está perdido. Jesus morreu pelo mundo. E eles precisam ouvir a mensagem. Então, nós como igreja, nós adoramos a Deus, edificamos a nós mesmos, fortalecemos a nós mesmos, cuidando de nós mesmos e temos um chamado para com o mundo. Cuidar da ação principal, que é pregar as boas novas da graça de Deus, mas em alguns casos socorrer, agir com amor. Ah, mas eles são incrédulos, eles não creem em Cristo. Essa é uma parte da igreja que muitas vezes vai ser notória e vai fazer diferença. Não há mais barreira. Todos pecamos, todos estamos destituídos da graça de Deus e todos Jesus Cristo morreu por todos. E nós que somos salvos, ao delegarmos, ao agirmos com amor, nós podemos alcançar, sem a preocupação de alcançar essas pessoas. Então, quando se fala como nós devemos exercer o nosso chamado, é isso. Chamado é isso daqui. Agora, quais atitudes? Como fazer isso? O que acontece? Nós temos sempre usado um mapinha para mostrar como que é a vida de Paulo. Então, ele na terceira viagem ele foi lá pelo norte, lá tal, ele vai lá até Corinto, aí ele volta por terra e ele para em Trode. Em Trode ele está pregando ele está se despedindo das pessoas, ele prega até madrugada, até meia-noite. Eutico morre, Deus usa Paulo para ressuscitar Eutico, ele continua pregando até amanhã e depois ele sai de viagem. Ao sair de viagem, então ele pede para os companheiros deles irem de navio, costeando ali a região de Assos. Então eles vão de navio e Paulo fala: eu vou por terra. Não sabemos por que Paulo resolveu ir por terra e pediu para os amigos dele vir por navio. Daí ele passa por Metilene, Quios, outra região aí, e chega em Mileto. O texto vai dizer isso para nós hoje. Quando ele chega em Mileto está a 48 quilômetros de Efésios. Efésios está ao norte.
Só que é uma distância em linha reta, só que a estrada é muito com curvas, então é muito difícil chegar lá. Então Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso para ele ter uma conversa. E ao conversar com os presbíteros de Éfeso, Paulo vai dar para nós, então, a caricatura de um servo de Deus. Vamos lá? Qual é o primeiro traço da caricatura de um servo de Deus que é exigido para aquele que é agente do reino de Deus? Está no versículo 13 até o versículo 16. O servo de Deus é aquele que tem o rumo definido. Ele tem uma prioridade que determina toda a sua vida, que norteia todas as suas decisões. Norteia as compras que ele faz, norteia o trabalho que ele vai ter, norteia aonde ele vai morar. Para se tomar uma decisão, o servo de Deus ele tem esse rumo. Quem eu sou? Para onde eu estou indo? Provérbios fala que o nécio, aquele que não tem noção de nada, o olhar dele fica vagando pelo horizonte, ele não sabe para onde ele vai, não sabe nem que direção, e as mudanças, as decisões da vida dele, ele nem sabe por que ele está tomando, é simplesmente naquela base, vou tentar, se der certo, ok. Mas ele não é focado. Por quê? Como que Deus pode me usar? Como que Deus pode trabalhar na minha vida? O que eu posso crescer em matéria de experiência ao ir para essa direção? Então, o chamado, aquilo que o servo, o agente de Deus influencia todas as decisões, o que ele vai estudar, como ele vai empregar o dinheiro, como ele vai gastar o dinheiro, como ele vai economizar o dinheiro, como ele vai se envolver com pessoas, como que vai ser a sua área de diversão, de recreação, o seu tempo de sono. Então, o servo de Deus, Paulo fala, é aquele que prioriza os seus rumos. Olha só no texto aqui de versículo 13 a 16. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido, então ele definiu, ele é uma pessoa que tem definições na sua vida, que deveríamos esperar por ele enquanto nós somos de navio. Não entendemos por que Paulo vai por terra e Lucas e aqueles 9 companheiros, 8 companheiros vão por navio. Encontrou-se conosco em Assos, então lá eles se encontram novamente, e aí entram no navio e navegam até Mitilene. No dia seguinte passamos em frente à ilha de Quios, no outro dia atravessamos para a ilha de Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Lucas está falando para nós aqui que as viagens aconteciam durante o dia, porque nessa região aqui, os ventos eles são muito fortes durante o dia, à noite há uma grande calmaria, então eles tinham que fazer uma viagem, dormiam e depois iam novamente para outro lugar. Versículo 16, Paulo havia decidido, lá no começo do versículo 13 ele havia definido, aqui ele havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Então é uma pessoa que ela tem muita consciência do tempo que ela usa. Tem muita consciência dos relacionamentos com que ela se envolve. Então Paulo demonstra isso. Aquela pessoa que é agente, uma das características dela, uma das atitudes, uma das ações dela, é uma pessoa que está muito concentrada na vida. Então aqui, ele chega em Mileto, ele podia subir até Éfeso. Não, ele chega em Mileto, manda chamar o pessoal vem para cá, porque era mais rápido, e ele já, depois dessa conversa, ele já vai embora. E fala aqui que ele tinha pressa de chegar a Jerusalém. Ele sabe que há uma necessidade. Ele saiu de Éfeso por causa daquele tumulto que aconteceu lá com Demétrio. Ele sabe que em Éfeso é um lugar muito perigoso para a igreja, terrível para a igreja. A igreja não está acostumada com muita idolatria, apesar de ter queimado os livros de feitiçaria, mas a mentalidade ainda era muito forte. E a igreja vai sofrer muita pressão. Paulo vai dar alguns conselhos muito sérios para esses líderes aqui. E Paulo então entendia que era uma prioridade chamar esses líderes e dar conselhos para eles. Mas ele tinha uma outra prioridade, que era ir levar a oferta para Jerusalém. Então no caminho ele dá uma paradinha, chama o pessoal vem aqui, e ele fala, ele
trabalha com esses líderes e vai embora. Então, o servo de Deus, aquele que tem consciência do seu chamado, é uma pessoa que prioriza, entende quais são as prioridades. Algumas vezes ele vai abrir mão de algo, ele vai deixar de fazer algo que é tão gostoso, tão bom, porque ele sabe qual é a prioridade da vida dele. Segundo lugar, o agente do reino de Deus, ele age servindo a Deus. Ele prioriza os seus rumos e ele age servindo a Deus. Parece uma coisa tão simples, tão fácil, né? Daniela vai apertar o botão agora para mudar. No versículo 17 fala o seguinte: por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros. Ele estava lá em Mileto, mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Uma coisa interessante aqui é que a igreja tem uma dinâmica tão bonita, e Paulo vai mostrar isso para nós, que em alguns lugares ele vai chamar os líderes da igreja de presbíteros. É uma palavra emprestada dos judeus. Em outros lugares ele vai chamar os líderes de bispos. É uma palavra emprestada do grego. Em alguns lugares ele vai chamar de pastores, por causa da função que os presbíteros e bispos vão fazer. Eles vão coordenar, eles vão supervisionar, vão administrar e vão alimentar a igreja. Isso é pastorear. Então, presbíteros vem dos judeus, bispos dos gregos, e pastor vem da função que esses dois grupos, que essas duas palavras faziam. Isto é, alimentar, cuidar, visar o bem daquelas pessoas. Então, são 3 palavras que podem ser usadas nas igrejas. Tem igrejas que preferem mais usar a palavra bispos, outras mais presbíteros, e outras preferem usar pastores. Então, são palavras. Tem igrejas que gostam de colocar conselheiros, né, líderes, facilitadores. Então, a palavra que melhor descrever a função daquilo que Deus quer pode ser usada. Eu prefiro aqui que vocês usem como pecador mesmo. Ok? Versículo 18. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Dos traços da caricatura do agente do reino de Deus é que ele serve a Deus. Óbvio, é claro. Não é tão óbvio assim. Servir a Deus significa que Ele é o Senhor e eu sou escravo. A palavra que Paulo usa no versículo 19, fiz o trabalho, é uma palavra grega que diz o seguinte: eu fiz o trabalho de escravo diante de Deus. É Ele quem manda e eu obedeço. Já pensou você na casa de um senhor como escravo e de repente na hora de preparar o almoço, o chefe lá, o senhor da casa lá, ele está esperando o almoço. Você tem uma certa liberdade no cardápio. Claro, depois de um certo tempo, o dono da casa não vai toda hora falar para você: quero isso, isso, isso. Em alguns casos ele vai: eu não gosto disso, gosto daquilo, eu prefiro isso. Então, e você não pode discutir: mas eu não gosto de fazer isso, eu acho que o senhor deve comer isso. Não tem essa negociação. Não tem esse diálogo. É o que é determinado, você faz. E em alguns casos você pode surpreender, mas você tem que saber o que agrada e o que deve ser feito ou não. E aí, quando você chega lá com as bandejas lá para servir o dono da casa, ele pode até perguntar: o que temos para hoje? Todo alegre. E aí você: o senhor vai gostar. E você abre. E se você for uma pessoa que está servindo o seu Senhor com todo o amor, com toda a diligência, ele vai ter uma surpresa gostosa. Que bom, que legal. Puxa, você sabe o que eu gosto. É esse mesmo relacionamento que nós temos com Deus. Existe alguma certa liberdade, mas essa liberdade está dentro da vontade do Senhor. Eu não posso estipular para o Senhor qual que deve ser a refeição que ele tem que comer. Eu não posso dizer quanto e como
E a hora é Ele que estipula. Então Paulo está falando que o ministério dele se constituiu que ele sempre estava servindo o Senhor. Ele era o escravo, e servindo humildemente, isto é, estou debaixo, estou despido de qualquer autoridade, de qualquer exigência. O que Ele manda fazer, eu faço. Quando Ele quer, eu faço. Como que Ele quer, eu faço. E isso na vida de Paulo está dizendo, se Ele quer usar a minha vida da maneira que Ele quiser para glorificar o seu nome, eu sou um servo. Eu não posso chegar, Senhor, por que o Senhor está usando a minha vida desse jeito? Não gostei. Paulo fala, eu fiz o trabalho. Isto é, não há espaço para reclamar. Há espaço para só agradecer por Deus estar usando a sua vida para glorificar a Deus. Simplesmente isso. Então Paulo fala, eu fiz o trabalho do Senhor humildemente. Isso é o que o Senhor quer. O que o Senhor quer para hoje? O Senhor tem alguma opinião? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Então é essa postura de que Ele é o Senhor e eu sou servo. Eu não posso obrigar ao Senhor a aceitar coisas que não fazem parte da vontade dEle, alterar o padrão da casa. E ele fala que ele fez o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Servir a Deus é um privilégio tão gostoso. Muitos daqui que estão envolvidos no ministério da igreja, já se envolveram, sabe quantas vitórias Deus faz com que a gente presencie. Tantas coisas assim que muitas vezes é trágico, não vai dar certo, não deu a preparação, tal. De repente Deus nos surpreende e Deus faz algumas coisas tão gostosas assim, e você fala, puxa, ele fez eu participar de ser instrumento nas mãos dele para conquistar essa vitória para o reino. Então você se agrada de se fazer parte desse instrumento, você fica contente com isso. Mas apesar dessas vitórias, o ministério ele inclui muitas lágrimas. E essas lágrimas muitas vezes não são gotas de águas que saem pelos nossos olhos. É lágrima lá dentro. Muitas vezes você está servindo a Deus com lágrimas, mas as pessoas estão vendo uma pessoa feliz, uma pessoa entusiasmada, mas lá dentro tem muita lágrima. Nós não vemos Paulo um choramingando para tudo quanto é lado. Ele é apedrejado, jogado num poço, daqui a pouco ele tira o pó e volta para lá, entusiasmado, mas lá dentro muita dor. Agora, quais eram as fontes de lágrimas para Paulo? Uma das principais fontes das lágrimas de Paulo é que ele pregava aos judeus que conheciam as Escrituras, que entendiam tudo aquilo que Deus tinha falado no Antigo Testamento a respeito da salvação no Messias, e eles não criam, e além de não crer, passavam a perseguir Paulo. Isso era uma dor para ele. Como aquelas pessoas que conheciam as Escrituras não abriam o seu coração para entender a salvação em Cristo. Como é possível? Paulo fala em Romanos que se fosse possível, se Deus fosse possível fazer isso com ele, ele preferia ser considerado anátema, amaldiçoado, e trocar a sua salvação pela salvação dos judeus. No ministério a gente tem lágrimas de ver pessoas que a gente prega, que até participam no nosso meio, onde ouvem as mensagens e são ensinados, mas agem com uma indiferença, com uma indisposição, com desdém, não às professoras, não a quem está ensinando, a quem está pregando, mas a palavra de Deus, ao próprio Deus. Eu não tenho problema nenhum de alguém rejeitar a minha mensagem. É o que Paulo também não tem problema nenhum. Mas o que fazia Paulo chorar é a pessoa estar indiferente para com Deus, dispensando Deus, rejeitando Deus, e principalmente o amor, a graça oferecida na cruz. Segunda fonte de tristeza de Paulo é quando ele via cristãos em pecado e a dificuldade deles se convencerem e abandonarem o pecado e desejarem continuar no pecado.
Como isso doía no coração dele. E ele também fala que suportou as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Então, muitas vezes, no ministério, quando a gente serve a Deus, quando a gente está proclamando a mensagem de salvação, de libertação que Deus dá, nós vamos enfrentar intrigas, pessoas que vão inventar histórias, talvez não assim, em alguns casos não pessoalmente, mas há um movimento mundial de descredibilizar a mensagem do Evangelho, e isso respinga na gente. Nós somos brasileiros, nós temos visto muita coisa no Brasil, a campanha que está se fazendo contra o Evangelho no Brasil, isso respinga na gente, isso afeta a nossa vida. Então, em primeiro lugar, o servo de Deus, o que é agente de Deus, ele prioriza os seus rumos, ele tem direção. Em segundo lugar, ele serve a Deus, ele age com atitude de serviço humilde e com lágrimas. Em terceiro lugar, o agente do reino de Deus, ele ensina a igreja. Se lembra o primeiro propósito, servir a Deus e agora a própria igreja? Versículo 20. Paulo fala: jamais deixei de ensinar a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Então Paulo aproveitava toda e qualquer oportunidade. Então, se era publicamente, ele ensinava. Se era em particular, nas casas, ele ia lá e ensinava. Tudo aquilo que as pessoas precisavam saber a respeito de Deus, para a sua salvação e como viver corretamente a vida cristã e como se preparar e exercer o seu ministério, a sua função, o seu chamado dentro da igreja de Deus. Paulo fala aqui em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então, o que Paulo ensinava? Métodos de culinária? Como se você se dar bem com isso, com aquilo? Não, ele ensinava as escrituras, porque são as escrituras que transformam, que moldam, que mudam, que fortalecem, que dão todas as condições para nós vivermos a nossa vida cristã. Hoje, no meio evangélico, está se ensinando de tudo, menos das escrituras. Prioriza os rumos, serve a Deus, serve a própria igreja e evangeliza os perdidos. Olha o que Paulo fala aqui que o agente de Deus faz. Versículo 21. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. É interessante. Judeus e gentios eram um povo totalmente distinto. Judeus tiveram uma história de quase 2000 anos com Deus, onde Deus trabalhou, formou esse povo, transmitiu a palavra, se revelou a esse povo, mandou profetas, teve reis que Deus gerenciou nesse povo. Então era um povo de uma certa intimidade com Deus, um certo conhecimento de Deus. Os gregos, os gentios, eram um povo que estavam afundados nas suas religiosidades, na sua imoralidade, no seu paganismo. E Paulo fala que ele comunicou a mesma mensagem para esses dois grupos. Agora, como que pode isso? Porque independente se alguém segue a lei ou alguém que não segue a lei, todos se extraviaram. E nós cantamos que não há um sequer. Todos se extraviaram. Não há um que busque a Deus. Não há um que entenda. Então a mensagem é a mesma. O judeu, ele tem a mesma culpa no cartório do que o gentio. Nós temos a mesma culpa do que Hitler teve. Porque essa condenação é por causa da nossa natureza pecaminosa. E foi por causa dela que Cristo suportou os pecados lá na cruz. Então não há um sequer. Todos se extraviaram. Todos estão debaixo do salário do pecado, que é a morte. Todos estão condenados. Todos. Não há um sequer. Então, para isso, Paulo falou assim: eu anunciei uma única mensagem. Eu não fui dar palestras, então cheguei... talvez a abordagem, o uso das palavras, talvez seja um pouco
diferente em cada lugar. Lá em Atenas ele abordou de uma forma, mas a mensagem era: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A mensagem era igual. A abordagem, a captação, o uso de palavras podia ser diferente. Usar alguma coisa do ambiente podia ser usado. Mas no final, Cristo morreu pelos nossos pecados. E um dia Ele voltará. Ele é Senhor de nossas vidas. Então Paulo, e aí, no final, então, essa é a mensagem que ele terminava: é necessário que se arrependam. Aqui arrependimento eu pequei. Não é isso. Arrependimento é aqui. É entender que não há um sequer. É entender que ninguém, por mais bondoso, por mais cumpridor da lei, ou por mais afastado de Deus, não consegue apresentar nada que seja suficiente para pagar o preço da culpa. Não há nada. Então arrepender é entender isso, é mudar a ideia de que, não, eu não sou tão ruinzinho assim, talvez o inferno não existe, eu não sei se Deus existe. Não, mudar, Deus existe, nós pecamos, nós estamos indo para o inferno, e se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus Cristo morrer em nosso lugar, eu não teria outra chance. Então é mudar aqui, mudar e voltar-se para Deus. Então Deus me ensina, me fala qual é o caminho da salvação. O arrependimento não salva e voltar-se para Deus não salva. Mas ele é um primeiro passo para você entender que você não tem nada que possa ser suficiente para a sua salvação. E aí então você depositar a fé exclusivamente na graça oferecida por Deus. Quando você faz isso, quando você descansa, quando você se deleita nisso, não somente você vai ter uma gratidão por Deus, mas vai surgir no seu coração um amor tão grande. E saber que foi amado desse jeito. E aí o seu chamado, mesmo que seja tão diferente, tão estranho, você quer cumprir ele. Porque você quer agradar aquele que te amou. Então Paulo fala, essa é a mensagem. Eu preguei aos perdidos essa mensagem, a mensagem das boas novas. Um outro item que faz parte da caricatura do agente do reino de Deus é que o agente do reino de Deus, ele sacrifica-se a si próprio. Versículo 22. Agora, impelido pelo Espírito. Aqui, Elisandro. Aqui pode demonstrar que não é o Espírito Santo, porque logo para frente vai estar a palavra Espírito Santo. Mas talvez aqui, quando Paulo fala impelido, isso é impulsionado, puxado pelo Espírito, ele está falando que o próprio Espírito de Paulo, por causa desse envolvimento como agente do reino de Deus, ele sabia que o homem interior dele tinha tanto prazer em agradar a Deus, que priorizava o rumo, servia a Deus humildemente como escravo, ensinava a igreja, evangelizava os perdidos, e por causa desse empenho em querer amar a Deus sobre todas as coisas, o espírito dele o puxava, o arrastava. Para onde? Aqui eu vou dar um palpite para vocês aqui e já vamos embora. Eu tenho uma direção. Então, o espírito humano de Paulo, o espírito maduro, o espírito dedicado a Deus, a sua mente, o seu coração, empurrava ele para Jerusalém. E ele fala, não sei o que me espera ali. Porque Paulo, ele vai falar, senão que o Espírito Santo me diz que em todas as cidades que tem pela frente prisão e sofrimento. Por todas aquelas cidades que Paulo passava, o Espírito Santo usava pessoas e falava para Paulo, em Jerusalém você vai sofrer prisão e sofrimentos. E nós vamos ver daqui a pouco, em um outro texto, que os irmãos, por causa disso que o Espírito Santo estava falando nas igrejas, alguns irmãos movidos pelo Espírito deles, que talvez não era um espírito maduro, muito ligado com a vontade de Deus, não entendiam muito, mas espírito no sentido assim de
com muita preocupação, com muito amor à pessoa de Paulo, falaram: Paulo, não vá. Eles não estavam agindo erradamente. É a mesma coisa que acontecesse hoje. Você não quer que algo... Se o Espírito Santo está falando que lá em Jerusalém você vai sofrer, Paulo, não vá. Não vai lá não, Paulo. Nós não vamos... Como que a gente vai ficar sem você? Então, aqui há o Espírito de Paulo, há o Espírito Santo e os Espíritos dos irmãos. E Paulo fala o seguinte: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, em todas as cidades, que tenha pela frente prisão e sofrimento. Eu sei. Eu estou querendo ir para lá. A única coisa que eu sei, vai ter prisão e sofrimento. E mais coisas. Mas no versículo 24, Paulo fala que é um traço da caricatura de um agente do reino de Deus. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A minha vida não tem valor algum para mim, Paulo está falando. Eu não vou lutar para sobreviver, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo para ser famoso, para ser um missionário do estrelato. A minha vida, ela só tem valor se eu completar a carreira para que fui chamado, e a missão. E essa missão é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. O próprio Jesus falou um pouco a respeito disso. Aquele que quiser ganhar a sua vida, o que vai acontecer? Perderá. Mas aquele que perder a sua vida em amor de mim, vai achar, vai ganhar. Paulo está colocando isso em prática. Para esse mundo, a minha vida não vale nada, desde que, a menos que eu use ela para dar testemunho da graça de Deus. Quantas vezes eu via alunos no seminário, em alguns momentos muito tristes, quando eles voltavam para suas igrejas, e pessoas das suas igrejas perguntavam: e daí, o que você está fazendo agora? Estou no seminário, vou me preparar para missionário. E sabe o que eles ouviam? Que desperdício. Que desperdício. Você podia ganhar tanto dinheiro. Você podia usar a sua inteligência, suas habilidades, em tantas outras coisas. Você vai para o seminário para ser missionário. Que desperdício. E Paulo fala assim: minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 24 todos juntos? Você quer ler? Você quer dizer essas palavras? Vamos juntos? Vamos lá? Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunhos das boas novas da graça de Deus. Amém. Memorize esse versículo. E em último lugar, mais assustador, o último traço que Paulo apresenta aqui para nós, versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Olha que tristeza. Aqueles irmãos tão queridos ali, que Paulo ficou 3 anos ali em Éfeso, e esses são líderes de Éfeso, os presbíteros. Paulo fala: eu sei, eu tenho certeza, agora eu sei. Antes vocês sabiam como que eu me comportei com vocês, mas agora eu sei a respeito de mim mesmo. Vocês não me verão outra vez. É a última vez que a gente vai se encontrar. Por isso, declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Paulo está falando que talvez ali de Éfeso, por todas as pessoas que em Éfeso, que Paulo esteve ali durante o tempo lá, ele pregou o evangelho para aquelas pessoas. Ou poderia haver dentro desses presbíteros que tinham ouvido o que Paulo pregou, que talvez até fossem presbíteros, mas que não fossem genuinamente salvos e podiam se perder. Não tinham entendido, talvez gostaram de ser presbíteros, estavam envolvidos, mas não tinham experimentado a salvação. Então Paulo fala assim: a partir de agora não sou mais responsável por isso.
vocês ouviram claramente toda a mensagem do Evangelho. E agora o problema é você e Deus. Eu estou livre disso. Teve uma cidade, acho que foi em Listra, que eles expulsaram Paulo. Quando Paulo saiu da cidade, o que ele fez? Quando os judeus primeiro fizeram tanto mal dentro da cidade, mas depois expulsaram, quiseram que ele fosse embora mesmo, e na hora que ele passou da cidade, o que ele fez? Diante das pessoas, ele sacudiu o pó. Era um ato, era um costume dos judeus, dando a ideia: olha, não tenho mais responsabilidades com vocês, a decisão de vocês, as consequências da decisão de vocês é exclusivamente de sua responsabilidade. Agora, para Paulo chegar a falar isso é muito sério. É como eu chegar, talvez daqui um mês, sei lá, dizer para os irmãos: irmãos, estou voltando para o Brasil, e olha, minha consciência está limpa, né? Todas as oportunidades que eu tive de falar o Evangelho, eu falei, agora por conta das pessoas. Sei lá, todas as pessoas que tive contato. Será que eu posso falar isso? Não. Porque eu já perdi tanta oportunidade. Eu conheci pessoas, perguntei o nome e perguntei: que time você torce? Vai chover hoje, né? Você gosta do quê? Quanto tempo está no Japão? E não passa disso. Eu não falei da graça da salvação de Jesus Cristo para as pessoas. Talvez alguns de nós, até com colegas de trabalho, pessoas, a gente tenha agido de uma forma que tenha afastado eles da graça de Cristo. Eu não conheço como que é a vida de vocês no trabalho. Eu não tenho a oportunidade que vocês têm. Mas se eu tivesse talvez um trabalho secular, talvez algumas pessoas eu afastaria da graça de Cristo por causa do meu comportamento, por causa talvez de alguma palavra, de alguma atitude, do meu agir, talvez um mau testemunho em alguma coisa, talvez pudesse afastar, e eu não poderia voltar para o Brasil, como Paulo está falando aqui. Não tenho mais culpa, não é mais minha responsabilidade, porque eu falei tudo, testemunhei de forma correta, agora é por conta de vocês. Isso é assustador o que Paulo fala aqui. É assustador. Pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Os nossos amigos, eles sabem tudo aquilo que Deus quer que eles saibam. E Deus não vai usar um anjo ou uma anja. Deus vai usar uns capetas, desculpa, uns picaretas como nós. Pessoas ruins como nós. É quem Ele vai usar. Algumas vezes, pessoas têm contato com incrédulos, como Paulo falou, para trazer para a nossa igreja. Vamos aumentar a igreja. Gente, não pregue o Evangelho para aumentar a igreja, para trazer para a nossa igreja. Pregue o Evangelho para esvaziar o inferno. Se você não pregar o Evangelho para o seu filho, lá vai ser a morada dele. Se você não pregar o Evangelho para os seus parentes, lá vai ser a morada eterna deles. Se você não pregar o Evangelho para os seus amigos de trabalho, lá vai ser a morada deles. Eu sei que talvez alguns de vocês desejam até que ele vá para lá mesmo, mas tenha misericórdia. Se você tivesse só um vislumbre do que vai ser o inferno, você pregaria o Evangelho para o maior inimigo seu. Nós não queremos. Então não pregue para aumentar a igreja. Pregue o Evangelho para diminuir o inferno. Para algumas pessoas é mais difícil. Pregar para os filhos é mais fácil. Muitas vezes pregar o Evangelho para os pais é mais difícil. Nós tivemos uma experiência muito gostosa, né? Que antes dela acontecer, ela causou muitas lágrimas, muita oração. Foi da Luciana.
te ame com seus pais. Porque é difícil pregar o Evangelho para quem é os nossos pais, que tem um nível de autoridade, um nível de maturidade, um nível de idade. E a gente sabe que se ele não crê na salvação em Jesus Cristo, lá vai ser a morada dele. Então é uma mistura é um misto de que você chega e fala: Deus, eu sou insuficiente, é somente a tua graça. E a graça de Deus alcançou. A Luciana foi para o Brasil, Deus permitiu situações que aconteceram e que pessoas que têm os traços da caricatura do agente de Deus chegar lá e falar do Evangelho, juntamente com o testemunho da Luciana, juntamente com o pai do Rafael, com o Rafael. Pergunta a história direito para eles lá. Mas é muito bonito aquilo que Deus fez e salvou uma vida. E mesmo que a gente consiga levar várias pessoas para Cristo, entenda, você é somente um instrumento, a glória é sempre dele. O que nós vimos hoje? A pergunta era: como devemos exercer o nosso chamado? Como que a gente deve fazer? E Paulo ensina, através do seu exemplo da sua vida, que nós exercemos o nosso chamado priorizando os rumos nossos. Prioridades corretas na nossa vida. Servindo a Deus com humildade, como escravo, ensinando a igreja. Então não existe o agente de Deus, ele está 100% envolvido com a igreja, evangelizando os perdidos. Então qualquer contato que você tem com um perdido, você vai falar das boas novas da graça, sacrificando a si próprio, muitas vezes abrindo mão de alguma coisa que é tão boa para as pessoas, mas você sacrifica a si próprio, e tendo uma consciência limpa. Isto é, eu deixei de falar de Cristo para hoje, eu tive uma oportunidade, Deus abriu essa oportunidade e eu perdi. Então, se você não perdeu, mantenha a consciência limpa. O Espírito Santo vai testemunhar com o seu espírito que você fez aquilo que é certo. Algumas perguntas só para nós terminarmos. Afirmações. Servir fielmente a Deus não nos isenta de enfrentarmos problemas no futuro. Não pense que você vai servir a Deus e aí a sua vida vai ficar maravilhosa. Você vai ter uma Ferrari, o apartamento dos seus sonhos, viagens para Cancún. Não, é o que Paulo fala: eu estou querendo ir para Jerusalém, não sei o que me espera, a não ser prisão e sofrimento. Então o mundo nos rejeita, o mundo nos odeia, mas só que após isso, aquilo que está reservado para você é muito bom. Servo bom e fiel, só essa palavra não tem igual, não tem preço. Segundo, nossa prioridade é obedecer ao Senhor, custe o que custar, antes de nosso bem-estar e felicidade. Então esse foco, eu vou querer obedecer a Deus acima de qualquer coisa. E nossa escala de prioridades revela o quanto vivemos para Deus. Ou melhor dizendo, para o que nós dissemos não, revela aonde está o nosso coração. Nós sempre temos que dizer não para alguma coisa. Então depende daquilo que para o que nós dizemos não, vai revelar aquilo que é o nosso coração. Amém?